Ah, não, mas o consultor vai salvar minha empresa. Não vai salvar. Se você me contratou para salvar a sua empresa, cara, né, você tá errado, vai gastar seu dinheiro à toa. O dinheiro pode tirar de você, pode tirar o dinheiro da sua empresa, não tem problema. Mas o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, ninguém tira. Tem um plano B, para que quando o seu plano B começar a funcionar, você possa largar o plano A. Seu plano B fica tão bom que você pode largar o A. E junto dos bons, que você fica melhor. Bem-vindo, Elson. É um prazer te receber aqui no nosso podcast e vi que você trouxe aí o seu novo lançamento, Anti-Caos, e é algo que a gente vai abordar hoje, né? É. Pedro, obrigado pelo convite de estar aqui, né? Eu falo que o anti-causa é eu olhar para a empresa e falar: "Pô, sua empresa está sangrando por falta de processo". Sangrando é perdendo dinheiro mesmo, né. Então, quando eu falo do anti-caos, que é uma obra-prima agora baseada na vida do empreendedor, do empresário, é justamente sobre isso, né. Anti-caos não é você evitar ele, ele já está aí já. Uhum. É você enfrentar ele, mas ter ferramentas que possa, né, estagnar esse dinheiro que está saindo pelo ralo e que você não está vendo. Eh E já existe, Já tá existe no todos os meio. dias, né, então, eh, eu falo muito nisso, né, que a gente tem que ter cuidado, né, hoje em dia para criar um negócio. E esse cuidado passa por processo e padronização. Hum. Então, eh, vai ser uma alegria a gente trocar aqui 1 hora e 10 de prosa aí, e discutir mais sobre esse assunto. Vamos lá. É para você mesmo, né, Pedro? Para mim, Eu gosto de, eh, falar uma coisa, né, que quem pensa por si só, que é o que eu estou escrevendo aqui para sim, você, sim. quem pensa por si só é livre, Olha aí, quem pensa por si só é é livre. livre. Aí eu vou pôr o mas, tá? Mas, Tem mais. é, mas tem um mas, né, não é mais, né, tem um mas. Não O mas é, mais. mas ser livre, né, é coisa muito séria. Tá forte, hein? É, ó, porque ser livre tem responsabilidade, igual você aqui na sua empresa. O empresário. É, isso aí. Então, Exatamente. ser livre é bom demais, só que ela vem acompanhada de um monte de coisas. Né, e pensar por si só é tomar as decisões, né, a gente está falando aqui mais de Sim, responsabilidade, sim. que está no livro Brabo, né, eu falo muito sobre responsabilidade lá. Hoje é 27, Hoje, 26, 27 de maio. caramba, hein, 27 do 6, Acabando o mês já. 26, tá aí, ó. Eu acho que você faz uma boa Opa, leitura obrigado, viu? do Anticausa aí, Ó. cara, né. Ó, e ele vai falar um pouco mais aqui no decorrer sobre esse livro. Eu tenho certeza que está ajudando muitos empresários aí do Brasil inteiro. E eu vou deixar também o link para que você venha poder adquirir aqui na descrição aqui desse vídeo. Vamos lá? Vamos lá, Pedro. Welson, conta pra gente um pouquinho sobre essa tua trajetória, como que você chegou a trabalhar com consultoria. Conta um pouquinho mais, o que que te fez a ingressar nesse mercado com os empresários, nas empresas, enfim. Conta pra gente aí. Pedro, eu sou um cara que eu nasci num vou tentar resumir a história, né, porque fala demais, é por isso que escreve livro, né. Fala demais, então tem que ter cuidado. E, cara, resumindo a história, eu sou um cara que eu nasci no interior de Minas e com 18 anos eu fugi, né, pra capital mineira, BH, porque eu entendia que no interior de Minas eu não ia prosperar muito, né, eu entendia que o dinheiro lá era muito pouco. Então eu fugi pra BH, trabalhava em 2 empregos e entrei numa multinacional onde fiquei por 25 anos e eu vivi a vida de um ambiente corporativo e de um cara também que é um franqueado, que é um empresário comum que comprava uma unidade e ele tinha que tracionar essa unidade, Uhum. né. Então para tracionar ele tinha que seguir alguns processos e padronização estabelecido por essa multinacional. E aí eu vivia nos 2 mundos, o mundo corporativo e o mundo desse cara aqui que era a progressão dele. Então eu basicamente entendi a dor do empresário, do empreendedor, eu entendi essa dor, e como que eu poderia ajudar ele a prosperar. Então fiz isso durante 25 anos. E depois fazendo um curso, né, fora do país, eu entendi que eu deveria sair daquele mundo e ir para o mundo normal, né, que ajudar mais empresas. Então eu acabei fundando a minha empresa, uma empresa de consultoria, uma empresa de literatura também, eu gosto muito desse mundo, e atuar com pessoas que estão começando, né. E eu defini isso como propósito, então hoje eu estou no meu 8º ano da minha empresa, que eu ajudo empresas
em diferentes ramos a estruturar, né, a crescer com um processo bem definido, com a base sólida. Então, eu trabalho muito nessa atuação. Pô, eu quero crescer, mas eu quero crescer com solidez, então tem um caminho. E esse caminho eu fui compilando ao longo das minhas 20 meus 25 anos no mundo corporativo e mais 8 anos fora do mundo corporativo, entendendo a dor do empresário e como que a gente pode fazer isso baseado no nicho daquele empresário. Então, isso eu tenho bastante tranquilidade de falar, por isso que eu escrevi o Anticaos, que está aqui, né. Não é evitar o caos, é eu entender no caos como é que eu posso prosperar, né, porque empreender no Brasil não é para qualquer um, Não, né. não é. Então empreender você precisa ter, rastro, né, e tem pessoas que melhor que a gente que já fez isso antes. Nós só precisamos entender o rastro que esse cara deixou. Obviamente, eu agradeço imensamente que muitos autores deixaram isso escrito em livro, né, principalmente em livros que você pode ir lá e beber da fonte e falar: "Opa, esse cara fez dessa forma", né. Então e eu gosto muito desse tipo de história, né, que você o empreendedor de sucesso, ou um cara que fez algo grande, ele fala: "Pô, vou escrever aqui uma mini meu biografia ou uma biografia", eu acabo, né, indo por esse mundo e ajudando as empresas. Então eu entendo que, esse é o meu trabalho, é ajudar as empresas a consolidar no mercado. Nós temos hoje uma mortalidade gigante no nosso país de empresa, a mortalidade, que chega ao absurdo, né, de empresas pedindo recuperação judicial, de empresas que têm 40 anos fechando as portas, e isso me incomoda no sentido de onde que eles erraram, onde está a oportunidade, né, mas é o mundo que a gente tem hoje, né, é o caos que a gente tem hoje. Uhum. Então eu interpreto o caos não como um antídoto, como um caos, como é que eu sobrevivo a esse caos? E um caminho mais claro, quem entende disso ou quem não entende, né, a minha empresa está sangrando. Eu tenho custos invisíveis embutidos nisso, que está Sim. sangrando, ou é no estratégico, ou é no tático, ou é no operacional, mas, né, como que você enxerga isso? Então, é essa clareza de pensamento que eu tento trazer todos os dias da minha vida para quem tem um negócio. E você acredita que o empresário ele tem que sobreviver com o caos? Ou você enxerga e entende que ele tem que tirar esse caos da empresa dele? Ele tem que sobreviver, Pedro, a intenção é essa. Não tem como. Ainda mais a gente falando de Brasil. Não tem como, é um caos. Falta de mão de obra, você sabe muito bem disso. Sim. Falta de mão de obra qualificada, falta de venda, né, falta de um direcionamento de marketing, falta de fluxo de caixa, né, falta de inovação, é um monte de coisas que um cara sozinho tem que tomar decisão do que fazer. Então, o verdadeiro caos não é evitar o caos não, é você entrar nele, entender quais são as nuances e criar processos que conseguem, né, combater esse caos. Todo dia vai ter, cara. "Ah, eu vou evitar o caos". Não, aí você está sendo, como é, ingênuo no sentido emocional de falar que, cara, tem todo dia, né. Você chega na sua empresa, tem um problema pra você resolver. Sempre um pepino, né, Sempre um sempre alguma pepino, mas nós temos também outro caos, que é um caos financeiro que você não enxerga às vezes. Pô, tem um caos estratégico também, que não está claro para você qual caminho que você vai tomar. Qual caminho? Qual que é o melhor caminho? Eu vou para cá, para direita, para esquerda, mas qual decisão que eu tomo? Aí eu falo: "Ó, tem alguém que já fez melhor que a gente e deixou um rastro aqui, talvez esse caminho". Não tô falando que é o caminho, não tem uma receita de bolo. Né, eu falo que as empresas não existe uma receita de bolo. "Pô, mas você está falando de processo e padronização". Não, não é receita. É adaptar a empresa dele a algo que já foi feito, que é um processo, né. Alguém já fez isso melhor que a gente, então eu preciso entender isso junto com o empresário, para a gente traçar um plano, né, um plano estratégico, um plano tático, um plano operacional de como a gente vai andar nesse caminho, nessa jornada. E falar em caos, Welson, o que que você fez, principalmente agora nesses anos na qual a gente tem vivido, para poder sobreviver, vamos se dizer assim, nem só sobreviver, mas enfrentar o caos desse governo atual, que eu imagino que tem influenciado e muito as empresas, né? É, assim, cara, eu falo que nunca se teve tanta empresa pedindo RJ, né, que é recuperação judicial, nunca na história. Né, então assim, mas eu não posso me apegar a isso não. O Brasil realmente é cheio de altos e baixos, né, é cheio de altos e baixos o tempo inteiro. Então, se você olha para a economia, governo e olha para 1, 2 anos à frente, nós vamos sobreviver a isso. Como é que a gente sobrevive a isso? Essa é
Talvez nem é uma resposta, é uma pergunta: "Como é que você sobrevive a isso?", né. Então eu falo para o cara: "Ó, é o momento de separar o homem das crianças, Sim. né, é o momento de separar a empresa capacitada da empresa amadora, é o momento. Os bons vão sobreviver, né, os bons vão sobreviver e talvez os que não é tão bons vão tentar ali resistir, mas nós temos dados do Sebrae muito interessante, é que, de cada 100 CNPJ que abre hoje atualmente, né, ou abria 2 anos atrás, 3 anos atrás, 98 fecha no segundo ano. No segundo ano, No segundo ano, 98%, são dados do Sebrae. 98% É, das empresas fecha no fecham. segundo ano. Caramba. Aí, e aí eu tenho, pô, e no quinto ano 99 e no décimo ano 100% dessas 100 que abriu fecha. Por que que elas fecham? Aí eu trago para minha realidade do dia a dia. O cara no décimo ano ele já tá maduro, certo, Pedro? Já tá maduro, tá vivida já, tá calejado, Sim. o caos já tá instalado na vida dele. Só por que que ele fecha? Tem um motivo dele fechar. É porque é tanto trabalho para ele demandar ali, e ele fala: "Pô, cara, eu não consigo sozinho, muito grande, dá muito trabalho, marketing, mão de obra, né, As treinamento, despesas no final do despesa, mês. jurídico, aluguel, negociação", cara, terrível. Esse cara, não é que ele tá errado, Uhum. ele fecha porque ele fala: "Cara, eu vou voltar a ser pequeno mesmo, fazer o que eu fazia antes", e tá tudo bem, tem um monte de cara que faz isso. Só que se ele entender que a empresa dele é um organismo vivo e que ele consegue com processos, com outras pessoas fazendo o que ele faz, ele vai mais longe, ele vai mais longe. Então eu interpreto isso de uma forma que ele tem que começar a passou da primeira leva, da primeira quando você está no mar, né, você tem o caldo, né, que você leva, você tá ali, vem a Oh, onda e te dá um caldo, né. Ele passou do segundo ano, eu falo, passou do segundo, sobreviveu ao segundo ano, que não é tão fácil, você passando a isso, você tem que começar a estruturar a sua empresa. tem que ter processo. Tem que ter processo e para que outras pessoas, é que eu falo sempre, outras pessoas fazer o que você faz muito bem. Pô, então é verdade, então eu começo a delegar essas funções, Sim, sim. né, e aí delegando essas funções eu consigo olhar outras coisas da minha empresa e eu não fico tão sobrecarregado. Porque talvez o cara quebra ali no quinto ano, não é porque talvez é falta de venda não, pode ser outras coisas. É trabalho demais, ele está no automático, não consegue tomar melhores decisões, e o negócio vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu vejo um ponto interessante que você falou, muitos empresários, o que que acontece? Por não querer delegar, ou até mesmo ele delega, mas na realidade não está delegando, ele está delargando. É, essa palavra eu usava muito isso no sistema McDonald's, essa palavra já é antiga, né, Pedro, você falou uma coisa, cara, clássica e é delargando. O Delar problema hoje eu tenho um problema que eu enfrento sempre na consultoria. O problema da consultoria, você chega com a solução, você faz as análises, né, de mercado, você faz a análise da empresa, da operação dele, da gestão. Mas o maior problema não está aí no diagnóstico, o maior problema está na execução. Às vezes o dono confunde que: "Nó, isso aqui vai salvar a minha empresa". Não, isso aqui é um diagnóstico. Quem vai salvar a sua empresa, meu amigo, é você. é. "Ah, não, mas o consultor vai salvar a minha empresa". Não vai salvar. Se você me contratou para salvar a sua empresa, cara, né, você está errado. Você vai gastar seu dinheiro à toa. Você me contratou para mim te dar um caminho E e você e seguir. é, e você seguir esse caminho. Então o maior problema hoje do empresário, que eu enfrento no dia a dia, é essa execução. Executar, né, executar é estar ali presente. E deleguei, que eu cheque o que eu deleguei, né. "Ah, não, esse cara está fazendo, será que ele está fazendo tão bem quanto você?". Então você tem que criar ferramentas, né, que te ajude a coordenar essa delegação, né. Tem pessoas que acham que um papo ali o cara entendeu, não, não entendeu. Ele acha que entendeu. Então a execução, eu falo isso no Anti-Caos, no livro Anti-Caos, é a execução que muda o jogo. Pô, mas a execução extraordinária? Não é sobre isso que eu tô falando, é só executar. Executa o que foi diagnosticado, executa o plano de ação. Fazer um feijão com arroz bem feito. É, ó, basicamente isso. E você já presenciou, não sei, ou até mesmo você, já quebrou alguma vez? Já fechou a porta de alguma empresa ou viu pessoas fechando portas devido a não implementar processo? Você já
vivenciou isso na sua vida? Cara, Pedro, tem N história que eu posso te contar e depois eu conto a minha por último aí. E dinheiro é energia, tá, que deixa Sim, bem claro, dinheiro se você faz tudo por dinheiro, você tá errado, tá no caminho errado. Dinheiro é consequência, eu ganho e perco. Se eu tenho isso, eu tô liberto de tudo. Dinheiro eu ganho e perco. E depois eu conto minha história pessoal sobre ganhar e perder dinheiro. certo. Mas ao longo disso aí, eu estava até numa reunião agora recente, antes de vir para cá, estava numa reunião com um empresário e ele me perguntou quase a mesma pergunta: "Wells, o que que você uma coisa que você teve que fechar e que não deu certo?" Eu falei: "Cara, eu arrependo. Eu durante minha carreira corporativa, eu fechei 2 unidades de negócio, e eu arrependo porque eu fechei elas. E a hora que eu ia para alguma cidade para fechar a unidade de negócio. Por que que eu arrependo de eu ter fechado ela? Porque eu não esgotei todas as variáveis, Pedro. Não deveria ter fechado. Depois que eu vi, cara, eu errei aqui. Eu deveria ter esgotado a variável, eu deveria ter pedido o proprietário, uns 6 meses, um ano de aluguel, até erguer, porque é negociação isso, né. Mas eu não experimentei todas as variáveis. Experimentei as que é referente a vendas, mas a venda não aconteceu, acabou fechando. E eu falo: "Cara", porque as outras da outra vez que eu tive que fechar, eu esgotei as variáveis, deu certo, não precisei fechar. Então eu falo: "Cara, antes de fechar o negócio, entenda as variáveis que você tem na mão. O que que você tem na mão hoje? Então, para não tomar essa decisão". E não é fácil, né, e não é fácil. E aí você tem que usar mais pessoas para tomar essa decisão. Então não pode ser unilateral. E quanto a mim, a gente não sabe, eu tenho meus imóveis, né, que é normal, eu acredito sempre eu sempre usei, né, cara, eu falo isso para poucas pessoas, Pedro, eu sempre usei quando eu era no mercado corporativo, eu usava meu FGTS para mim comprar imóveis. Uau, mas como que você usava seu FGTS? Eu usava, porque é o seguinte, meu FGTS rendia 3% ao ano, certo? E eu falei: "Pô, 3,9 ao ano, eu vou comprar um imóvel que valoriza muito mais". Aí eu tive essa sacada: "Pô, vou comprar". Então eu ia gastando, o dia que a empresa mandou eu embora, 25 anos depois, eu vou receber só a multa dos 40% ali, mas o que que eu fiz com o meu FGTS? Tinha nada, eu investi em imóveis. E você vai investindo pela vida, além de imóveis, eu investi em fundos imobiliários, né, antes da pandemia, olha para você ver: "Ah, vou vender esse imóvel, vou investir aqui em vou rentabilizar aqui no mercado que eu não preciso do imóvel, mas o shopping, por exemplo, eu investia muito em shopping que paga aluguel para você mensal, Sim. né. E aí eu cara, aí veio a pandemia, Pedro. Não, então você fala: "Puta, como é que você perde 50, 60%?" Então, eu tinha controle sobre o dinheiro? Tinha e não tinha, né, vamos parar para pensar. Então, você perde dinheiro. Eu conto a história para poucos, mas é um aprendizado. Pô, eu tirei dinheiro de certa de um ativo, né, que era um imóvel, que ali é aço, é concreto, e coloquei, na bolsa de valores. E aí dá a pandemia, eu não previ a pandemia, ninguém previu, e aí aquilo ali despenca, o shopping fechado, né, e aí você fala: "E agora, né? E Que eu agora, vou José? fazer? Né, e agora?" Mas É. eu tirei como aprendizado isso, não tem como você prever. E depois eu entendi melhor, então eu volto para o mercado de novo, perdi parte da minha grana, mas igual eu te falei, é energia. Depois voltei de novo, aí entendi um pouco de Bitcoin, comprei Bitcoin e aí você fala assim: "Ah, então você comprou Bitcoin, e aí Bitcoin vai", e aí é o entendimento. E aí não sei que se você já leu algumas teorias de a gente fala que é teoria de investimento, os axiomas, né, que a gente fala. Uhum. E antes da guerra agora que teve né, que começou em fevereiro, eu vendi meu Bitcoin, eu vendi na alta, e depois o Bitcoin cai, e aí eu voltei de novo para o mercado imobiliário, comprei de imóveis. Então você fala: "Pô, mas como é que você ia saber?" Não, eu tive a percepção que eu acho que ia dar merda, como deu, né, o Bitcoin Despencou, caiu. despencou e eu vendi na alta lá e transformei isso em imóvel. E tá tudo bem, e eu continuo investindo em Bitcoin, mas foi um momento, falei: "Cara, acho que" perdi dinheiro também quando o Nubank também entrou na bolsa de valores de Nova York, eu tinha uma grana, eu tô falando de grana pouca, tá, Pedro, não é milhões não, mas entrei, né, aí comprei a 11, a 12, e esse negócio caiu pra pô, perdi dinheiro, mas é o mundo, dinheiro e energia. Eu tenho que aprender mais, né, aprender mais como é que você faz isso, mas é igual um empresário, ele investe num negócio que dá errado, e aí, ele vai parar de investir? Essa é a pergunta. E você acredita que hoje os empresários que quebram, como você aconteceu no caso, você foi lá, teve um momento ruim, você teve que reerguer novamente, né, se reerguer novamente. E para você fazer
tudo aquilo que você fez, começar do zero, vamos dizer assim, a empreender em algo novo, como que foi para você? Você acredita que, você fica com um pouco de receio? Como que é? Cara, eu acredito numa coisa, e é meio que pessoal meu, Uhum. né, quando você, erra, o americano fala muito isso, não é no Brasil que a cultura que fala: "Ah, errou", não errei cara, eu falhei. Eu gosto de tratar tirar a palavra "eu" do meu vocabulário, eu sei que é presente, mas, eu falhei só naquele momento, e eu não consigo mais começar do zero. Por que que eu não começo mais do zero? Porque eu aprendi tem coisa que, tem um jargão popular, fala: "Ah, você aprendeu com erro". É uma mentira, você não aprende nada com erro, Pedro. Você aprende com a solução Uhum. que você fala: "Não, eu falhei aqui, então eu aprendo não com o erro, o erro já errei, como é que eu aprendo com ele?". Eu aprendo com a falha e fala para mim não cometer no futuro. O erro não me ensinou, o erro só me causou a dor da instantânea. Sim. Pô, então eu carrego isso muito comigo no sentido de falar: "Cara, falhei só, do zero eu não vou começar, vou começar de outro ponto". Eu já tenho conhecimento, né, porque o conhecimento ele ninguém tira. O dinheiro pode tirar de você, pode tirar o dinheiro da sua empresa, não tem problema, mas o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo ninguém tira. Então a fazendo analogia de não começar do zero, mas começando do zero, eu falei: "Cara, eu vou por esse caminho agora". Eu vou por esse caminho, vamos tentar entender o que está acontecendo, e eu tentei, e realmente demorei 3 anos, aí em 3 anos eu fiz um balanço, pô, eu ganho hoje o dobro do que eu ganhava 3 anos atrás, então eu cheguei onde que eu queria. Coloquei uma meta, e quando eu fui criar minha empresa também eu coloquei uma meta, eu só vou estar bacana quando eu ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no mercado corporativo como executivo. Por que que eu coloquei? Porque senão não precisava sair. Sim. E aí você fala assim: "Não, você pegava em 1 ano eu quero ganhar isso". Não ganhei no primeiro ano, não ganhei no segundo, não ganhei no terceiro, no quarto não ganhei, no quinto, no sexto ano eu ganhei. Olha aí. Porque leva tempo, Uhum. e tem que ter esse tempo. "Ah, mas então você demorou". Demorei, igual todo mundo, você precisa de tempo. Claro que hoje com as novas ferramentas de tecnologia isso é mais rápido, mas talvez na época eu não tinha essa tecnologia. A minha mudança também para ir para o digital, que você conhece muito bem, também foi gradativa, eu tive que sair e ir pra Europa. Estudar digital para falar: "Cara, eu não tenho nada, eu não tenho uma rede social, não tem nada". O problema está em mim, Pedro, ou tá lá? O problema estava em mim. Pois é. É, uai, eu não tenho nada, por que que eu não tenho nada? Uai, eu existo. Agora as pessoas não sabem que eu existo. Aí eu fui para o digital, eu já tinha o LinkedIn, aí eu criei Instagram, eu criei Facebook, eu criei YouTube, criei meu próprio podcast, que eu falei: "Cara, eu que estou deslocado, a maioria das pessoas não sabe que eu existo". Uhum. Né, então eu fiz esse movimento, mas estrategicamente para falar: "Cara, eu tenho algo bom, as pessoas precisam me conhecer, eu sei do que eu estou falando, eu sei como fazer, é realidade, não é nada de, conversa soltada ao vento, é real", né. Quando eu escrevo o livro, eu baseio muito na realidade que eu estou vivendo ali. Né, então isso me faz cada dia melhor, porque cada um tem uma realidade, o Pedro tem a realidade da empresa dele, eu quero entender a realidade dele. O fulano ali tem, né, a realidade da outra empresa, o cara do mercado de advocacia tem a realidade dele, eu preciso entender aquela realidade. Porque no final do dia eu aprendi, e como consultor, né, Pedro, eu entendo que não interessa onde está essa empresa hoje, você pode ser uma empresa em Dubai. Uhum. Tem alguns princípios que você não pode negligenciar. Eu falo isso toda vez que eu gravo um podcast, eu falo isso. Quais são os 4 princípios de uma empresa? Quais são aqui em Dubai, na Argentina, cara, no México, nos Estados Unidos, lá no Japão? 4 princípios, né, que princípio a gente sabe, coisas que são imutáveis. Primeiro princípio, cara, você tem que ter o cliente interno, que é o seu colaborador, que você treina, Sim. desenvolve, alimenta o sonho dele. Então, esse primeiro cliente. O segundo cliente que você tem é o cliente externo. Então eu preciso treinar meus colaboradores, desenvolver eles, sonhar com eles o sonho, para mim ir atrás do cliente interno. Então esse é o primeiro Isso aí é princípio. forte. Primeiro princípio. Segundo, Elcio, pô, você já falou do primeiro, e isso leva tempo, tá. Não é simplesmente, não, Do tipo, à contratar, noite eu vou treinar, sentar aqui e reunir com vou eles fazer uma reunião e tá e o resolvido. negócio motivação e o negócio não é Vamos assim. lá para cima, vamos vender. Não, não é isso. Não Eu tô funciona. falando que tem um processo. Então por isso que a gente tá falando de processo de padronização, tem um processo para isso. Mas eu tô falando de princípio. Hum. Ô, Elcio, depois que eu atingi isso aí que, os meninos estão tracionando, vida tá caindo pra dentro. Puta.
Se eu já entendi isso, vamos para o segundo? Vamos, Pedro. O segundo princípio que eu falo, cara, chama fluxo de caixa. Eu uso uma palavra, né, que talvez pode até cortar depois, é o mata e morre pelo fluxo de caixa. O que que é o fluxo de caixa? É a irrigação, onde que eu posso investir mais, é onde que eu consigo pagar mais para o meu colaborador, para o meu parceiro. Fluxo de caixa, onde que eu mantenho, é o sangue que mantém tudo isso aqui funcionando. Se eu não tenho fluxo de caixa, eu vou fechar. Estou falando de princípio, mas para isso tem um processo que talvez no Monte Carlo está falando, e nós vamos falar disso mais à frente, sobre isso, né, que são os ralos invisíveis. Então, quando eu entendi desse princípio que é fluxo de caixa, eu vou para o terceiro, né, que também hoje é uma coisa antiga, não é criado agora, chama ROI. Hum. Tem ROI, tem ROAS, mas vamos falar do ROI. Pô, cara, tem um ROI, para tudo que eu fizer, eu tenho que medir se vai me dar retorno. Para cada R$ 1 investido, não interessa. Um café, eu meço o ROI. Pô, primeiro cliente interno e externo, depois eu tenho fluxo de caixa para manter minha operação funcionando e depois eu tenho ROI. Para tudo que eu fizer, eu tenho que medir o ROI. Uma ação de marketing, ROI. Um evento, ROI, tudo. Até para uma viagem que eu tenho que fazer no Rio de Janeiro, eu tenho que entender. Pô, o Elcio falou que era 4 princípios. O quarto, tão importante quanto os outros 3 primeiros, eu tenho a parte de inovação. Quero inovar, o Elcio, o tempo inteiro, o empreendedor, o empresário tem que inovar. Pô, o que que é inovar? Pô, cara, os caras confundem com tecnologia, não é isso. Inovar é você fazer a mesma coisa de forma diferente. Em alguns momentos você põe tecnologia, mas inovar, não, o Pedro tá fazendo isso aqui, o Pedro tá agora no mercado, você que tem uma agência, né, não, eu tô no mercado agora, o Elcio, de natação. Eu tô inovando, é a mesma agência sua, mas por que que você tá no mercado de natação fazendo pegando os clientes? Porque você entendeu algo que Hum. você precisa trazer. Pô, mas nós não tem cara, mercado de natação. Hoje eu tô no mercado de fitness, academia. Caramba, o que que tem a ver mercado imobiliário, mercado de tecnologia, mercado de advogados com mercado fitness, né? Então é inovar, a gente tem que se a empresa não inova também, ela morre. Fica para trás. Nós temos a empresa de 40 anos quebrando, mas o que que aconteceu? N fatores, mas um dos principais fatores é inovar, é adequar a nova realidade. Isso é inovação, estou adequando a nova realidade. Essas empresas não entendem isso, elas vão quebrar depois de 40 anos também, né? Então, esses princípios são básicos. Eu fui entender isso como consultor e falei: "Cara, é verdade. Todas as empresas, se quer crescer, se quer potencializar, vai ter que passar por esses 4 princípios". E isso eu nó, e como é que você passa por isso? Cara, não é só conversa, é criando processos robustos que consegue, passar por esse deserto. E inovação continua ali, o tempo inteiro. E como que esse empresário ele começa a criar processo? Porque eu acho que o mais difícil nem é ter o processo, é criar. Ou você acredita muito naquele copia e cola? Não. O processo em si, ele é cultural. Cara, o processo é cultura. Como é que eu faço o processo na cultura? É a Hum. cultura. A forma como você trata seus parceiros aqui, ou colaboradores, Pedro, é cultura. Então, se não tiver uma cultura robusta, não vai funcionar. Processo não vai funcionar, padronização está na cultura. Se você vem com uma cultura de processo e padronização, cara, eu sou capaz de garantir que vai funcionar. Então, o processo e padronização passa primeiramente pela coisa mais poderosa numa empresa que chama cultura. A cultura tem que ser forte. Só criar o processo não quer dizer nada. Se você não incorpora isso no dia a dia, Hum. na sua cultura, esquece. Né, porque criar o processo qualquer um cria, hoje na era do copia e cola você cria. Joga Agora, na inte joga na inteligência artificial, joga onde você quiser. O que você não tem é o conhecimento real do dia a dia. Uhum. E é o conhecimento real dia a dia que é a cultura, é a cultura. Não, eu criei uma cultura. Por que que eu falo sobre isso? Porque às vezes sua empresa pode estar num caos mesmo, tudo perdido, conta para cá, contratação, demissão, um monte de coisa, está no caos mesmo. Se eu tenho os processos e a cultura formatada para isso, cara, eu acalmo, volto para o meu processo, porque é a minha cultura. Então, processo sem cultura não existe. É um mito. As pessoas acham: "Ah, eu entendo de processo, padronização", fazer não, 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 não. Cara, você tem que olhar com profundidade. Hum. Olha para dentro e vê se realmente o seu discurso condiz com a sua cultura, que muitas pessoas hoje têm um discurso lindo e maravilhoso, mas como é que é a realidade? Vai lá ver a realidade. Se a realidade for aquilo, ok, é isso mesmo. Mas a grande maioria só é um discurso bonito. E o empresário tem que entender,
Processo anda junto com cultura, não dá para separar. Você pega e eu não é só eu que falo isso não, você pega o Falcone, que é um dos caras mais admirados que eu admiro no Brasil, que é um dos melhores consultores que eu já vi no Brasil, ele fala disso o tempo inteiro. Você precisa incorporar a execução, que é os processos e a padronização à sua cultura do dia a dia, para que, quando entra um novo colaborador, ele sabe que naquela empresa está estruturada dessa forma. Ele só vem e encaixa com mais uma peça. Ele não pode, né, eu durante 25 anos na minha vida, eu não podia mudar um processo, Hum. eu podia melhorar ele. Você pode melhorar um processo, mas você não pode mudá-lo, porque já foi testado, cara, já gastou grana, já investiu tempo, investiu a vida das pessoas, muito dinheiro, aí você chega: "Não, minha ideia é melhor", então me prova que sua ideia é melhor. Uhum. Sua ideia tem que ser melhor, se não for, é só achismo. E eu vivo num mundo, Pedro, que tem que ter dados, sem dados, Você não vai pra frente. não vai, ninguém vai. E você falando aí de cultura, às vezes o empresário ele confunde com a plaquinha na parede, né. É, Visão, valores, isso e aquilo, mas ele esquece que a cultura ela tem que ser vivida todos os dias. todos os dias. E é o que você falou, por mais que a uma empresa ela tenha processos, se ela não tiver uma cultura, ou seja, se o empresário não vivenciá-la todo santo dia, É. de nada adiantou. De nada adianta. Eu falo essas plaquinhas na parede, eu tenho uma, eu não coloquei no livro Anticaos, mas eu tenho uma plaquinha, eu vou até a gente tem acho que tem tempo aí, te mostrar, uma coisa que eu carrego comigo e todo dia eu mudo uma palavra, Pedro. É engraçado isso, né, cara, quem a gente que tem cuidado com o zelo com a palavra, a gente tem que estar e eu criei uma, tipo uma plaquinha de parede, falei: "Cara, eh, deixa eu ver aqui que tá fácil aqui, eu vou te mostrar se você quiser ler, que é Tá. muito legal isso". E todo dia eu mudo uma coisa sobre isso, né, que eu falo: "Cara, a plaquinha na parede ela é interessante, mas ela tem que ser verdade para você", É, né, deixa eu isso achar aí é aqui. não só decoração, né. É, não só decoração, na parede tá bonito, eu vejo, né. Aqui, ó, olha que legal, e aqui eu baseei no eu criei 7, tipo como se fosse 7, sei lá, 7 frases que dá para colocar na parede, mas todo dia eu mudo ela. Se você quiser dar uma lida, que eu chamei de manual de comportamento Uhum. anti-caos. É, manual de comportamento. Olha que legal, é provocador, viu, Pedro, mas todo dia eu mudo uma palavra que eu acho que não está no contexto. Cuide da sua vida, não prospectou, morreu, isso é verdade. Respeite a lei da gratidão, o seu resultado é mais importante que o seu discurso, pessoas negativas não são bem-vindas, a culpa é sempre sua, quanto maiores os resultados, maiores os Os privilégios. privilégios. A culpa é sempre sua. E O o cara chegou reclamando, você fala: "Lê o número 2, né. O cara chegou: "Ah, não estou vendendo", lê o prospectou, e morreu. não prospectou, não adianta você. Então eu carrego isso, porque eu estou falando demais de venda nesse sentido, que cultura é isso. Mas se essa cultura não é verdade para mim, né, imagina eu colocar isso na parede. Então eu falo: "Cara, eu vou criar um manualzinho aqui de anti-caos". Que parece uma coisa besteira, mas não é, é cultura também, que eu Hum. carrego isso todo dia, eu leio aqui. Eu sou um cara também que prospecta cliente. Cliente às vezes não vem até mim, hoje é mais fácil que as pessoas me conhecem, mas eu prospecto cliente, não prospectei, morreu, Morre. É verdade. né. Pessoas negativas no meu ciclo não são bem-vindas, e é verdade pra mim. Eu cara, eu fico cheio de bolinha. Então você fala: "Cara, é verdade, então cultura é isso", a cultura pra mim e olha que eu sou uma empresa pequena. Uhum. Né, os meus parceiros são todos terceirizados também. E eu falo: "Cara, é minha cultura, não adianta". Então, imagina, aquilo tem que ser verdade para mim todo santo dia. Então, processo para mim é o que é verdade, e que funciona também, não adianta ser verdade e não funcionar. Porque Pedro, convenhamos, das 5 horas da tarde, cara, não vendeu, não adianta, a conta tá lá. A conta vai vir 5 horas da tarde, você tem que pagar o Ela não boleto. sobe. Então, eu trago algumas verdades que eu falo: "Cara, a gente tem um cara muito bacana, chama Jim Collins, né, James Collins, todo mundo conhece no Brasil como Jim Collins, é um dos melhores consultores do mundo, e ele fala isso: "Aceita a verdade nua e crua". Você aceitou isso, é uma libertação, porque às vezes você tá ali, como é que se diz? Às vezes a gente, de tanto querer as coisas que Hum. dê certo, a gente fica ali, embriagado, "Não, tá dando certo", apaixona muito pela ideia. Sim, sim.
Então tem que ter esse cuidado. E às vezes eu como consultor, como conselheiro de empresa, eu falo: "Cara, essa ideia é maravilhosa, você está apaixonado por ela. Vamos reavaliá-la novamente?" E um ponto na qual você disse, né, o que eu me pego muito também é principalmente na parte da mentalidade do empresário. É. Porque, como você falou, o cara tem que prospectar. Se ele não prospectar, ele vai morrer. E vai chegar 5 horas da tarde. Se ele não vendeu a conta, ela vai estar lá. É. E e quando ele deita no travesseiro, aí a cabeça do cara É, vira uma bola. é, "Poxa, o final do mês está aí, por mais que eu vendi, mas não vendi bem". é isso aí. E para você, assim, como consultor, você que, dá mentoria, você, dá muita consultoria, vamos dizer assim, para as empresas, você enxerga que a mentalidade ou até mesmo como o empresário ele lida com essas situações influencia muito, principalmente no crescimento e não só no crescimento, mas manter a empresa aí Sim, funcionando, né. funcionando. Isso. Cara, eu falo que, assim, todo cara que empreende, e aí eu vou colocar várias variáveis aqui. Todo cara que empreende, ele já é herói por si só, Uhum. porque ele acredita na ideia mais que todo mundo, ele já é um herói. Mas isso não é uma verdade, 100%. Por que que não é verdade? Às vezes você toma o mundo empresarial, o empresário, a vida dele é solitária, extremamente solitária. Aí, porra, por que que ele é solitário? Porque ele toma decisões sozinho o tempo inteiro. O que falta, às vezes, é um bom consultor, é um bom conselheiro para ajudar ele a tomar essa decisão. Porque o que que é um empresário? É um cara que toma decisões Sim. baseado nas ideias dele. Então, e nem sempre um empresário tem um bom consultor ao lado dele, ou um bom conselheiro. Ele toma essas decisões sozinho, deitado na cama dele, entendeu? Por quê? Porque nem sempre ele consegue conversar com outras pessoas sobre um assunto particular da empresa dele, porque se eu for conversar com todo mundo, vai para o concorrente, né, tem ali a concorrência de olho nele também. Então, cara, e às vezes esse empresário ele comete um erro, muito grave. O que que é o erro do empresário hoje que eu falo que, eu olhando com um olhar de consultor, é que às vezes o cara ele vai, ele deixa o negócio chegar muito ruim para pedir ajuda. Isso é um erro. E eu falo isso sem sombra de dúvida. Aí já tentou, 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 não deu errado, aí quando tá no fim mesmo ali, de fechar, ele chama uma consultoria. Uhum. Esse é o erro dele. No final. Não adianta, se você tá esperando o negócio piorar para ter uma consultoria, esquece. Você não pode esperar: "Ah, mas eu estou falando isso porque você vende consultoria". Não é sobre isso não. Porque quando você já tá no fundo do poço, Pra ninguém subir é pra subir é difícil. difícil. Então, você tem que entender: "Não, eu quero expandir". Cara, consultoria. "Aí eu tô ruim, não tô vendendo". Cara, antes de chegar no fundo do poço, consultoria. Uhum. Que alguém tem uma visão externa, trazendo uma visão externa para dentro do seu negócio. Você tem que Sim, entender isso. Você já tá muito ali dentro, então você tá na sua bolha. Alguém de fora tem que vir e falar: "Ah, não acho que não é bem isso não". E você falou uma coisa, Pedro, que fantástica, comportamental isso. Porque se o cara tiver a mente fechada, esquece, vamos pagar o dia que for. O pau vai estar a mente fechada, então, cara, ele não vai mudar nada, ele tem que ter a mente aberta e falar: "O cara veio para me ajudar, eu tenho que absorver isso. Absorver isso, que eu tô vendo com um olhar diferente, eu não tô na empresa dele. sim. Eu vou trazer o meu olhar, mas eu vou respeitar toda a cultura dele, mas ele tem que entender isso. É comportamental, é mental mesmo. E pedir ajuda, não esperar o negócio degringolar para pedir ajuda. Um consultor não vai salvar a sua empresa. "Ah, eu quero expandir". Ó, você quer expandir? Então, aí você precisa de uma consultoria. "Não, eu tô indo mal", precisa de uma consultoria. Não é indo mal, mal, aí chega lá, não vai adiantar. Então, eu falo isso bem claro. Então, a consultoria foi feita para ajudar você a crescer mesmo. Não é para te tirar do buraco não. Vai te tirar do buraco? Vai, mas não é para isso não. É para te dar mais poder de tração para que você possa ir mais rápido, e ir com um alicerce sólido, consultoria para isso. É, você tem uma solidez, é igual, vamos comparar com um prédio. Hum, O que que é mais forte num prédio? Não é a base? sim. Uma casa não é a base? Então pronto, consultoria para formar a base. Que a partir dali, cara, uma base forte, eu consigo tracionar, eu consigo delegar.
eu consigo multiplicar, porque nós como ser humano, nós somos limitados por horas, né, 24 horas. Mas se eu tenho 10 cara parecido comigo, eu vou produzir 10 vezes mais, é ou não é? Só que eu sou limitado a 24 horas. Sim. Então o empresário tem que entender isso. Não é ele fazer tudo. Durante certo tempo, ele tem que fazer tudo sozinho. Uhum. Cara, e tá tudo bem. Ele é o cara do marketing, ele é o cara do jurídico, ele é o cara do de contrata a limpeza, ele é o cara que faz o contrato, ele é tudo. E tá tudo bem, por causa do tamanho dele. Começou, eu digo: "Cara, então qual é a saída?". Cara, contrata um cara pra te ajudar nisso, depois contrata outro, e vai crescendo. E esses cara que entra, tem que gerar o quê? O próprio salário para ser pago. "Ó, então eu tô fazendo isso". Então veio um cara, mostrei o processo para ele, o segundo cara, ele se paga sozinho, aí você consegue fazer uma grande empresa. Né, toda empresa no planeta começou pequena, nenhuma empresa no planeta começou grande não, isso é mentira. Todas começaram pequena. Uma construção. O McDonald's começou como um hot dog numa esquina em Sim. Illinois. Pô, e aí? É verdade, né, várias histórias da Starbucks, você pega, KFC, tudo tem uma história envolvendo aquilo ali, não começou daquele jeito. Então, o que a gente tem que entender é isso, mas todos esses cara passaram por, né, por a mão de um bom consultor, de um bom conselheiro. Que é isso, é a base. Eu trabalho a base do negócio. E o Elson, igual você estava falando, a gente precisa ter essa base. E a gente precisa ter alguém para poder caminhar junto com a gente. Porque às vezes a gente sozinho ali, a gente está limitado a um só pensamento, a uma só ideia. A gente está limitado ao nosso raciocínio, vamos se dizer assim. E quando a gente fala de parceria, de ter alguém que já vivenciou, já trilhou, é muito mais rápido esse processo, né. Sim, Porque, assim, você pega alguém ali que já trilhou tudo aquilo ali que você está passando e contar com a ajuda dessa pessoa é primordial. é. E muitas das vezes, os empresários, principalmente empresários antigos, né, que estão fazendo seus 40 anos de empresas, a cabeça dele é pequena. A cabeça dele é uma cabeça na qual ele pensa como lá atrás, mas igual você falou, a gente tem que se adaptar, a gente tem que estar sempre em inovação. E por eu nem digo por não querer, mas eu digo por falta de humildade, eu acredito, vamos se dizer assim, de escutar outras pessoas, enxergar outras visões, outras opiniões, ele acaba se afundando. E por isso eu também enxergo muito que um acompanhamento, ele é muito primordial. Tanto é o tanto é o que me fez crescer. Hoje, se eu não tivesse buscado uma consultoria, vamos se Sim, dizer, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não legal. teria construído a empresa na qual eu construí, devido à falta de experiência, vamos se dizer Sim, assim, né. é, E baseado nisso, foi em que eu entendi que eu precisava buscar alguém para poder, me auxiliar, né. E o Elson, é para você, quando você entra numa empresa, quando você vai lá para dar uma consultoria, quais são os ralos invisíveis, assim, que você encontra mais comum nas empresas? cara, eu falo isso, falo isso também no Anticaos, né, que às vezes uma empresa, igual você falou, tá estruturada ali, não interessa se ela tem 5, 10 anos, 20 anos, ela tá estruturada ali. Vamos pegar esse cenário. Uhum. Nessa estruturação, você existe ralos invisíveis. N, eu vou citar poucos aqui, porque a gente pode ficar aqui o dia inteiro debatendo sobre isso e todos são essenciais. Ralo invisível, você tem o ralo invisível de vários fatores. Você tem o financeiro. Pô, Elcio, então me dá um exemplo financeiro de ralo invisível. Cara, percentuais que já não batem mais com a realidade, né? Que você pode elencar. Você tem assinaturas que você tá ali no ativado que você não usa. Você tem sistema que você não usa mais. Né, você tem talvez, campanhas de marketing que não está funcionando e você deixou no automático, você não revisitou elas, né, que é muito o seu mundo, então são N fatores, né. Você tem uma parte jurídica que não está funcionando e tá te esconde dinheiro, então o ralo invisível na empresa existe o tempo inteiro. Eu falo: "Pô, cara, não é só vender mais".
Eu falo isso para os empresários, não é só vender não, cara, olha para o ralo invisível. Ralo invisível está nos seus custos operacionais. E tem custos operacionais estratégicos, tem custos operacionais, né, do dia a dia, né, e você precisa entender isso, então fecha a torneira primeiro. Por isso que a minha consultoria ela vai muito além de vender. Venda é só uma ponta. Uhum. Eu olho muito mais para essa questão de lucratividade também, é importantíssima. E às vezes você está ganhando dinheiro aqui de uma ponta e está perdendo aquilo em coisa que você não precisa mais. Então entender esses ralos, como é que eles funcionam no dia a dia, né, eu posso dar um exemplo no mercado imobiliário, o cara faz uma venda, mas dá um desconto tremendo, não adianta. Outro ponto, o cara faz uma venda, mas o contrato é mal formatado, aí entra processo com anusação. Contrato mal formatado, fez a venda, vendeu, todo mundo feliz, daqui 3, 4 meses chega uma ação judicial. Hum. E aí? Todo o dinheiro que você ganhou, você vai pagar naquela ação. Então, é isso. Por isso que eu falo, muito interessante, ralo invisível existe em qualquer empresa. E empresa maior, quanto maior você é, mais ralo invisível você tem. Hum. Então precisa ter todo esse você ser amparado, né, de conhecimento e eu falo quando, você contrata uma consultoria que você contratou alguém que está olhando para isso que você não está olhando no dia a dia, porque o dia a dia ele acaba ficando automático, né, então olhar para isso também é importante. Ralo invisível existe o tempo inteiro e não interessa o tamanho da empresa, Hum. né, justamente eu volto daquele princípio de novo do ROI. Né, e do fluxo de caixa. Ali tem os ralos invisíveis também. Hum. Porque você acha que está funcionando, mas não está funcionando, porque você olhar, às vezes está focando só na venda. Não tem nada de errado com isso. Venda vem primeiro mesmo, mas o ralo invisível começa a aparecer no dia a dia da operação. E identificar isso não é fácil também, tem que ter uma avaliação mais cirúrgica, tem um olhar clínico para isso, né, não é simplesmente sair cortando. Quem corta custo o tempo inteiro, não sabe para onde que está indo. O custo você tem que cortar com inteligência, eu falo muito isso. Se você não sabe cortar custo com inteligência, cara, você vai ter um problema no futuro. E é um problema que vai afetar a sua venda. E o Wilson, se um empresário hoje, o cara quer começar, vamos dizer um empresário hoje que quer começar, ele quer sair, quer largar o CLT ali, porque a gente sabe, o CLT, querendo ou não, ele tem uma segurança. E qual é essa segurança? De que todo mês o dinheiro vai pingar ali na conta dele, tá tudo bem. Mas se ele falar hoje assim: "Hoje eu quero largar essa vida de CLT, eu quero começar a empreender", o que que você falaria para essa pessoa agora? Quais são os primeiros passos que ela deveria tomar para poder começar e largar, o CLT, essa vida de segurança, vamos dizer É. assim? A segurança, né, Pedro, você sabe que não existe, é a falsa segurança, não É. tem. Porque eu te pergunto assim, pô, o cara na CLT tem segurança, é só um sentimento dele, porque no final do dia quem tem o poder da caneta Ah, é o dono da é empresa. o dono da empre é, tem isso aí. Antes de eu fechar a minha empresa, eu demito todo mundo. É ou não é? Eu Sim. sou o último a ser demitido, eu sou o dono, então eu sou o último. Aham. Eu demito todo mundo, então é a falsa segurança. E tá tudo bem, quem tá CLT tá bem, mas eu falo assim: "Cara, se você quer sair de CLT nesse momento, no atual momento, 2026", eu Uhum. até brinco, né, os 26 primeiros anos do século XXI, se você quer sair do emprego, eu falo: "Não saia agora, Hum. tenha um plano B, não saia, não saia". O que que é um plano B? Né, talvez você pode até falar se você fez isso ou não. Um plano B é: continua lá e começa a criar um plano B, e vai fomentando aqui. Eu só saí do meu plano A, que era eu era um executivo de uma multinacional, porque eu comecei a criar um plano B. O plano B vai andando, 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 e uma hora você faz essa mudança, o plano B vira plano A. Uhum. Agora eu não recomendo que ninguém, sai do emprego e vai empreender, não faça isso. Faça, crie um plano, comece a ganhar dinheiro com outra forma, sei lá, no digital, fazendo outras coisas no seu tempo vago, até esse negócio ficar tão bom que você possa largar isso. Porque, se eu falo: "Nossa, cara, vai empreender", não, eu estou sendo ingênuo falando isso. Empreender depende de conhecimento, depende de vivência. Não faça isso. Aí tem uma coisa que eu falo: "Cara, o que que é preciso para empreender?". Primeira coisa é coragem. O Uhum. cara tem que ter coragem, porque senão ele não vai não. Sim. Porque ele tem tudo contra, ele tem tudo contra. Tudo é contra o cara empreender hoje. Só que ele tem que ter coragem.
e acreditar muito no que ele está fazendo. Então, a dica que eu dou: tenha um plano B, para que quando o seu plano B começar a funcionar, você possa largar o plano A. O seu plano B fica tão bom que você pode largar o A, né, mas para ter um plano B, você precisa encontrar onde que eu ganho dinheiro. Ah, se eu fazer eu vou dar um exemplo, eu vou fazer torta de, sei lá, torta de framboesa, porque todo mundo gosta. Hum, Dando um exemplo de plano B. sim. A torta framboesa começa a vender, 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 tanto que daqui a pente que de repente, né, ele vende mais torta de framboesa do que o CLT dele. Aí o que tem que fazer? Ele tem que largar o CLT, não tem jeito não. Porque não é a questão mais de: "Ah, vou fazer isso ou aquilo", é uma questão de escolha. E toda escolha, Pedro, tem uma renúncia. Impossível. Hum. Toda escolha tem uma renúncia. Eu preciso Para mim escolher isso, eu preciso abrir mão disso. Forte, hein. E o Elson, pra gente encerrar, gostaria que você deixasse uma frase, algo que você ouviu e você não esquece mais, é algo que você leva para sua vida toda e que fez chegar onde você chegou. Que é que você, olhando para aquela câmera ali, diga para essa pessoa que está nos ouvindo agora. Cara, é uma coisa que eu carrego essa frase e não é minha, né, essa frase é de um mineiro muito bacana, não é minha, mas eu carrego ela. E eu entendo que a gente não tá no mundo sozinho, Pedro, né. Quando eu escrevi Anticaos, né, eu baseei numa empresa que eu tô até nela até hoje, numa empresa onde que o processo pode te levar a outro patamar. Essa empresa existe, a empresa do Eli Schwartz, né, que é uma empresa de cobrança, Hum. e eu escrevi esse livro, mas essa frase que você me fala que eu carrego comigo, né, eu vou falar ela em mineirês, né, e que é do Guimarães Rosa, que fala assim, ó: "É junto dos bons que a gente fica melhor", né, que é o Guimarães Rosa ele inventou um jeito de falar que mudou toda a história, assim, pra mim, da literatura, né. Ele tem outra frase dele que é pão ou pães? Uhum. Ele fala: "Pão ou pães é a questão de opiniões". E não tá errado, né, então cara, eu carrego comigo, é junto dos bons. Junto dos bons mesmo você fica melhor todo dia. Pô, não interessa: "Ah, eu tô num grupo da igreja", é junto dos bons que você vai ficar melhor. Eu tô num grupo de empresário, é junto dos bons empresários você vai ficar melhor, né. "Ah, eu tô num grupo de mentoria, de consultoria", né, Pedro, é junto dos bons eu fico melhor, porque sozinho eu sou limitado, e tá tudo bem. Né, pô, eu sou consultor, eu sou conselheiro, eu tô num grupo gigante de conselheiro do país inteiro, e eu tenho que estar lá mesmo, eu não sou dono da verdade. Então essa frase ela todas as vezes que eu falo assim: "Cara, eu preciso avançar". Pô, igual eu falei: "Pô, eu tô fazendo um MBA na USP Hum. sobre Marte e IA, nessa era agora de 26. Pô, por que que eu tô lá? Eu não cheguei lá, não foi eu que fui lá, não, eu descobri alguém que falou: "Cara, você tem que fazer isso aqui". Você gosta muito desse negócio de IA, você já tá nisso há 5 anos, tem que fazer isso. É junto dos bons que eu fico melhor. Então eu carrego isso comigo. Então, se eu tô com pessoas boas, cara, eu vou me dar bem. E boas quando eu falo isso, Pedro, é de mentalidade mesmo, né, mentalidade mesmo, é o cara mente aberta, é o cara que quer mesmo, ele quer como, né, eu falo que é uma ambição, você tem que ter ambição pelas coisas que você faz. E ambição é uma coisa boa, tem que ter ambição. Que é ambição? É eu fazer o meu melhor e ser remunerado por isso. Hum. Todo dia dar o meu melhor para mim ser remunerado por isso. E eu sou uma história viva disso, cara. Eu sou um cara improvável. Sou o cara mais improvável talvez você conheceu na sua vida. Pô, o cara improvável que não tinha chance nenhuma de dar certo. E eu falo isso: "Ah, deu certo". Trabalhei muito e muito, trabalho muito. Mas porque eu acredito em mim, no meu talento e que eu possa juntar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, que eu juntando tudo isso, eu fico melhor. Igual o Guimarães Rosa falou. É junto dos bons que você fica melhor. Forte. Talvez esse seja um dos episódios mais importantes que a gente teve aqui nesse canal. E eu quero que você leve isso para sua vida, para você que já é um empresário, já tem uma empresa, mas também para você que deseja começar a se tornar um empresário. Você precisa entender que há sim muitas dificuldades, há sim muitas guerras, né, muitos caos invisíveis que você vai ter que enfrentar. E como ele falou aqui, não é evitá-los, mas sim vivenciar, né, Welson? Vivenciá-los. Vivenciá-los. E é isso, pessoal. Welson, quero te agradecer.
por ter Pedro, participado. brigadão mais uma vez, é uma alegria estar aqui, conheço você, seus pais maravilhosos, parabéns, né. O fruto não cai longe É, como é que é? o fruto não cai longe Da da árvore. da Então, se tem frutos bons, tem uma árvore bom que seu pai e sua mãe, ó, o forte. fru né, isso é bíblico, tá. Sim, O fruto sim. não cai quando Jesus foi lá e espancou a a figueira lá, porque não dava fruto. Né, então, eu falo que o fruto não cai longe da árvore. E para me deixar, quem quiser me encontrar, Pedro, assim, claro, um pouco de merchan, Fala seu Instagram, meu Instagram é o Elson vou Barbosa, deixar aqui também embaixo. underline oficial, você vai lá, eu coloco as minhas coisas de literatura muito no Instagram, no LinkedIn eu coloco minhas coisas de trabalho e no YouTube eu coloco as boas prosas, né. E todas as redes sociais é o Elson Barbosa, underline oficial, para tudo, né. Então eu tomei essa decisão de padronizar, né, encarar qual que é o seu Instagram, o Elson Barbosa no YouTube, no Spotify, você vai encontrar eu sei que hoje você vai digitar lá, tem mais outros Elson Barbosa, mas você vai ver lá um cara sem cabelo, barba branca e eu tô lá e o anticaos, né, você cara, onde que eu compro o anticaos? O anticaos tá no Amazon, se você digitar lá anticaos, o Elson Barbosa vai aparecer, já está no Amazon. O Brabo também, que é um best-seller, né, que vende pra caramba, também está lá, né, também no Amazon você encontra, ou nas livrarias aí você também encontra esses livros. Então, Pedro, muito obrigado, cara, é uma alegria imensa vir aqui Que trocar isso, essa ideia e sempre quando precisar pode me chamar que a gente fala aí, combinado. né, e é uma alegria. Vamos precisar muito. Obrigado, Obrigado, viu, viu. Pedro. E ó, eu vou deixar aqui na descrição o link também de venda para que você venha poder estar adquirindo o Anticaos e também o Brabo, que é um livro excepcional, inclusive eu já li. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado, Pedrão, deixa eu ver se a mulher me